Papai vai contar um testemunho que ele viveu aqui alguns meses atrás. Sim, meu pai, conta a história para nós vermos. O carro estava aqui. Eu empurrei ele um pouquinho, que era só para ver se ele pegava aqui. Mas aí, ele continuou. E eu fui tentar segurar ele. E fui segurando ele até lá. Até ali no capim. Ele chegou ali. Aí eu vi que ele ia... eu não ia dar conta de segurar. E ele podia ter passado por cima de mim ali. Me empurrado. E eu estava segurando ele na frente. Passando. Quando chegou ali, eu tive que saltar. Aí eu me joguei para cá e deixei ele lá. Aí O carro é aquele ali? Hã? O carro foi aquele? Aquele ali. Aí E olha lá, foi lá na mureta, derrubou tudo, ó. E ele pulou de lado com 92 anos de idade. É o cuidado de Deus, né? Protegendo realmente. Fica aí um testemunho de que Deus realmente protege. E esse homem aqui é um missionário que dirige estudos bíblicos há mais de 40 anos no Centro de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras, conhecido como Fazenda Senhor Jesus. Eurico Honório Caetano, meu pai, que eu honro muito. Forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje já estamos entrando na segunda lição do ano de 2026, uma lição muito bacana, a qual, antes de estudá-la, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tantas as bênçãos que Tu nos tens alcançado, nos dirigido, depositado sobre nós, nos protegendo e nos guardando e nos conduzindo nas trilhas do viver cristão, buscando viver e ensinar aquilo que a Tua Palavra nos tem apresentado. E mais uma vez aqui estamos para Te suplicar que Tu nos conduza, nos dirija durante esse estudo, para que possamos não só aprender, mas ter condições de vivenciar isso e de ensinar as pessoas que nos servem. Prepare-nos para o Teu reino. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Razões para ação de graças e oração. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Irmãos, o Apocalipse nos fala a respeito do dia da ira do Cordeiro. Mas até que esse dia chegue, nós sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário justamente para nos livrarmos desse dia, o dia que será impiedoso e fatal para aqueles que rejeitaram o seu sacrifício, que não optaram em aceitar o plano original da criação. Porque se o Criador, esse Criador é que nos criou, e Ele que detém, Ele que mantém a vida em tudo e todos, a partir do momento que alguém com livre-arbítrio não quiser mais essa dádiva que vem dele, a vida, infelizmente será submetido ao dia da ira do Cordeiro, se estiver vivo, e se estiver morto de novo, depois do milênio, que acontecerá de novo esse momento de ira, que já não será mais um dia, mas será alguns momentos aonde será exterminado para sempre todos os ímpios e toda a história da criação. Portanto, aqui Paulo está afirmando que ele está certo de que a obra boa que ele começou em nós, ele há de terminar, em poucas palavras, dentro do tempo da graça que eu e você temos para cada um de nós. Porque o tempo da graça para mim é enquanto eu estou vivo, para você também. Então, enquanto estamos vivos, temos que aproveitar e despertar razões para a ação de graça no nosso cotidiano, porque isso nos fortalece em nossa fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O segundo tema é a comunhão no Evangelho. Analisando Filipenses 1, de 3 a 8, nós podemos ver como aqui e em outros textos aparece a palavra grega koinonia, que quer dizer
que denota uma forma de reciprocidade. Ou seja, quando Paulo fala de oração aqui, ele deixa transparecer claramente pela palavra aqui usada, ele deixa claro que nós precisamos de aprender a orar uns pelos outros. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Essa comunhão no Evangelho, que é as boas novas, tem esse propósito de conexão, irmãos. Estarmos conectados uns com os outros. É muito importante lembrarmos desse detalhe, é fundamental em nossas vidas. E no terceiro tema, pedidos de oração de Paulo. Mais uma vez aqui, quando estudamos Filipenses 1, de 9 a 11, nós precisamos de lembrar que nas nossas orações, assim como começamos no tema anterior, nas orações também precisamos de deixar encaixado um padrão de pedido de oração para outras pessoas, para outros irmãos, parentes, amigos e pelo povo de Deus que vive sobre a face da terra há quantas e quantas gerações, pela obra de Deus sobre a face da terra. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Do contrário, as nossas orações ficariam orações egoístas, quando lembramos só de estar pedindo por nós mesmos, sendo que tantas e tantas pessoas sobre a face da terra têm penado, sofrido coisas que nós não temos nem ideia. Muitas vezes a gente pensa que já teve problema, mas quando olha para os lados, quanto problema existe, quantos problemas. Ontem mesmo eu vivi uma experiência curiosa, e vou contar a parte 1 dessa experiência. Tendo oportunidade em outra lição depois, quem sabe a gente comenta, poderemos comentar a parte 2. Uma pessoa chegou em mim ontem, e um jovem, deve ter seus 40 anos de idade, em média. Esse indivíduo, uma barba enorme, já há algum tempo, que vinha sofrendo um clima depressivo terrível. E chegou e sentou e me perguntou: será que Deus me perdoa se eu tirar minha própria vida? Perguntou isso em lágrimas, chorando. E eu comecei a conversar com ele e tudo, e senti um toque do Espírito Santo, assim, dizer para ele: olha, o que você acha de você já começar tirando essa barba e mudando o seu rosto, mudando a sua face, para que você olhe a vida com mais juventude, com mais vigor? E comecei a mostrar para ele experiências que eu já vivi na minha vida, experiências desagradáveis, muito ruins, e nem por isso, em momento algum, eu acariciei esse tipo de pensamento, ou esse tipo de raciocínio, que nós não podemos abrir espaço no coração para isso. E essa pessoa é uma das pessoas que sempre eu tenho incluída nas minhas orações extensivas a todos os seres que eu já convivi e convivo sobre a face da terra. Sabe, irmão? Ele saiu muito animado e dizendo que queria continuar essa conversa no dia seguinte, que seria hoje. A conversa foi ontem. E eu vou saber quando ele chegar por aqui novamente e poderemos conversar de novo. Mas o que eu estou tentando mostrar é que a gente pensa que tem problema. Como esse indivíduo pensa que tem problema e não tem noção dos grandes problemas que existem ao nosso redor. Muitas vezes até mais perto do que a gente imagina. Problemas gravíssimos. E as pessoas conseguem, infelizmente, à custa de pouca coisa, mergulharem em poços profundos, depressivos, que muitas vezes são caminhos que até são sem volta. Mas quando nós lembramos que podemos pedir uns pelos outros, muda tudo, irmão. Porque um fortalece o outro. E nós, trabalhando dessa forma de conexão, sempre estaremos nos fortalecendo quando pedimos por outras pessoas. Aprendemos a amar de fato e transmitir o Evangelho dessa forma. No quarto tema, discernimento espiritual aplicado. Analisando a Filipenses 1, de 12 a 18, a conclusão que nós podemos chegar, irmãos, é que existem 3 formas de maturidade importantes e indispensáveis em nossa vida.
A mais natural delas, a maturidade biológica. Isso é normal, todo mundo, do jeito que o outro vai alcançar. Agora, maturidade emocional e maturidade espiritual, então, essas duas não é brincadeira, irmão. Olha, conheci muitas pessoas que faleceram depois de 60, de 70, de 80 anos de idade, após essas idades, sem alcançar maturidade emocional e muito menos espiritual. É tão frustrante isso, irmãos, porque a história dessas pessoas, elas ficam apagadas no tempo com muita facilidade. Com uma ou duas gerações, ninguém mais vai lembrar de feito algum que houve nessas gerações que não conseguiram ter a maturidade emocional e muito menos a maturidade espiritual. E a maturidade emocional nós adquirimos através de alcançarmos tributos sensacionais que a Bíblia nos orienta por amor. E a vida ensina pela dor. E quando aprendemos ou por amor ou pela dor, é importante alcançarmos essa maturidade, a maturidade emocional, porque a gente adquire um talento bacana de viver e conviver em sociedade. Conviver uns com os outros. Ter o prazer de dividir uns com os outros aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos na vida. E aprenderemos uns com os outros semelhantemente. Isso é bacana. E isso dá condição para que a gente cresça e se fortaleça no dia a dia. E quando aprendemos a maturidade espiritual, essa aí é a mais delicada de todas. A base ideal de alcançarmos ela é através do estudo da Palavra de Deus. Ou praticando as orientações do Evangelho. Mas para você estar praticando, você tem que estar conectado, Espírito. Tem que estar conectado, seja com a palavra, seja com a oração, seja com a convivência e a prática das orientações que o Evangelho nos atribui. Cumprimento da nossa missão. É nessa maturidade espiritual que nós passamos a ter noção da missão individual de cada um sobre a face da terra. É que nós passamos a entender que a nossa vida não surgiu por acaso, tem propósito. Entendermos os propósitos de nossas vidas nos ajuda a nos conectarmos a outras pessoas que também poderão ser auxiliadas com essa conexão conosco a encontrar os seus propósitos também. A maturidade espiritual nos traz o entendimento da nossa própria missão, diretamente conectada com a missão e propósito de Deus abaixo da faixa do conflito para executar o plano da redenção, de redimir todos aqueles que Ele busca alcançar e que aceitam a Tua graça, que aceitam os Seus propósitos, que aceitam o Seu chamado. A maturidade espiritual nos dá esse poste. E não vai importar condição financeira, nada da vida comum vai importar para nós, a não ser priorizarmos essa condição, a maturidade espiritual. E aí nós seremos felizes em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer lugar onde nos encontrarmos sobre a face da terra. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. No quinto tema, frutos do Evangelho. Aqui nós temos Colossenses 1, de 3 a 8. Tem alguns registros bacanas sobre a questão de frutos do Evangelho. Irmãos, a parábola do semeador que Jesus apresentou no Novo Testamento, ele deixou claro que o semeador saiu a semear e durante a sua trajetória parte da semente caiu na beira da estrada e as aves vieram e comeram tudo. Outra parte caiu no meio de região pedregosa. Elas nasceram, mas quando o sol chegou, as suas raízes não eram profundas, ela murchou e secou, também não produziu. Mostrou que uma outra parte caiu em região de muito espinho, de muita praga, e os espinhos sufocaram a planta, que nasceu, cresceu, mas não produziu também. E uma última parte, uma quarta parte, teria caído em um solo fértil,
e deu fruto, umas 60, umas 30, e assim sucessivamente. E ele explica essa parábola mostrando que aquela que caiu na beira da estrada, que é o Evangelho, que são as pessoas que ouvem, mas entram no ouvido e saem no outro. Não aproveita nada. Aquela que caiu nas pedras são as pessoas consideradas os fogo de palha, né? Que a hora que vê uma mensagem bacana, que toca o coração dele, levanta, agora eu vou, agora eu mudo. Virada de ano é típico de aparecer esse tipo. Agora minha vida vai ser diferente. Ano que vem é tudo diferente. Meus amados, as primeiras dificuldades, murcham, não conseguem romper. E esse que está nos espinhos é aqueles que alcançam um padrão elevado de consciência de toda essa situação, ouve, entende, mas está tão impregnado, está tão agarrado nos cuidados do mundo, as coisas do mundo, o mundanismo e o pecado, muitas vezes, abraçam essa planta e não conseguem deixá-la produzir. E também fica infrutífera. E Jesus falou de uma outra parábola, nessa questão dos infrutíferos, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que se trata da videira. Ele dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são as varas. Meu pai é o lavrador, e ele vem. E quando ele vier, ele vai fazer uma poda nessa videira, tirando aquelas galhas que não produzem fruto, jogando para secar e para o fogo, para liberar espaço para que as que dão fruto, deem fruto em abundância. Bacana isso, né? Então os infrutíferos, vocês viram para onde que vai. Não terá. Essa árvore que está cantando chama inhuma, que tem muito, ela é grandona, tamanho de um peru, nativa. Bonito, né? Se eu conseguir, eu vou tentar gravar ela para vocês verem depois. Mas sabe, irmãos, os infrutíferos serão descartados justamente porque eles se desconectaram da videira. A gente fala o Pai, a parábola fala o Pai, porque isso é quando fechar a porta da graça, encerra. Mas durante o tempo da graça, muito antes do Pai vir para poder fazer essa poda, antes do fechamento da porta da graça, irmão, eles já se desconectaram no dia a dia. Eles não preferiram ouvir a palavra, deixar entrar no ouvido e sair no outro, preferiram ser fogo de palha, preferiram ser plantas sufocadas pelos cuidados da vida e do mundo, e não aprenderam a priorizar nada na vida, nada, a não ser a si mesmo. Se tornaram pessoas egoístas e por isso ficaram sufocadas. E quando a maturidade espiritual os alcança, eles conseguem romper essa faixa do normal, sair da condição de ser só maduro biológico, alcança e atravessa a fase de ser maduro emocionalmente e se tornam maduros espiritualmente. E aí eles conseguem dar os frutos do Evangelho. Existe na Bíblia Sagrada, só uma curiosidade que eu estou aqui abrindo, como Colossenses capítulo 1, verso 6, o verso 23, Paulo chegou a, dentro da mentalidade cultural que ele tinha, de expansão missionária, ele usou aqui nesse texto bíblico uma ideia de que o Evangelho teria sido pregado a todo povo, tribo e língua. Mas na realidade foi ao povo conhecido da época, às civilizações conhecidas, porque as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, já existiam nativos que viviam aqui há muitos e muitos anos, desde a descendência, que a descendência de Jafé, filho de Noé, cobriu. E esses povos nunca foram alcançados por essa pregação do Evangelho, portanto, são povos que estão debaixo do foco do amor de Deus também. Então o Evangelho não atingiu todo o povo de língua, como Paulo imaginou que teria atingido. Foi atingido sim, a população do velho mundo ali, que na mente dele, ele teria alcançado. Tem algumas coisas na Bíblia que ficam impressões que o próprio autor dá daqueles temas, como Isaías também comentou, que deixou clara a ideia que no céu não vai ter procriação e tal.
são pontos de vista que o profeta chegou, são conclusões que eles tiraram baseado na mente limitada que nós temos. Mas Deus, na realidade, ele não muda, e tudo que ele criou é absoluto. Quando ele crescei-vos e multiplicai-vos, enchei-vos toda a terra, isso foi válido para toda e qualquer região do universo que ele criou. E não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não vai dizer uma coisa aqui e dizer outra coisa ali. Mas nós, como servos e servas do Altíssimo, somos pessoas limitadas, com a mente bloqueada. Então isso aqui é um ponto de vista que Paulo alegou. E a pena inspirada, que não envolve somente específico os livros escritos por um profeta, a pena inspirada, que são de toda e qualquer obra, bíblica ou não bíblica, de forma direta, escrita, a pena inspirada é um espírito profético que toma em qualquer época, qualquer pessoa, para falar ou para escrever algo que vem de Deus, um recado de Deus para os homens. Então, é algo muito profundo a gente lembrar desse detalhe. Então aqui Paulo deu um ponto de vista dele. Tem outro ponto de vista que ele deu também, que é até estranho, mas ele deu. Ele disse, ó, isso diz eu e não Cristo. Isso diz Cristo e não eu. Entende, irmão? Então deixa até uma impressão de que estava havendo uma disputa entre ele e Cristo sobre o ponto de vista. Mas na realidade o que estava acontecendo aqui é que Paulo está dizendo, ó, isso é opinião minha, não é a opinião de Cristo. É o ponto de vista que eu vejo para a nossa cultura. É isso que ele quis dizer quando ele estava tratando desse tema, quando ele disse isso. Então, não é ponto de salvação, como o de Isaías que eu citei também, não é ponto de salvação. E se na Bíblia tem pontos assim, imagina nos livros escritos pela irmã White. Também tem pontos de vista dela, semelhantemente. Como conheço diversos e prefiro não citar. Sabe, irmãos, frutos do Evangelho, precisamos olhar que é propósito de Deus que o Evangelho seja pregado a todo mundo ao nosso redor. Porque se cada um fizer isso, com o mundo ao seu redor, as missões, de uma maneira ou de outra, elas atingirão o ponto necessário, porque cada um nesse mundo está projetado conforme a vontade de Deus, para que a sua missão do plano da redenção possa atingir a todos aqueles que ele sabe que vai realmente aceitar e o projeto será alcançado. Sexto tema, o poder da oração. Aqui, irmãos, nós temos Colossenses 1, 9 a 12, e que nós podemos destacar exatamente aqui em 4 pontos interessantes sobre esse conteúdo. O primeiro é a direção do Espírito Santo. Nós temos que ser sensíveis e aceitar essa condução, que é fundamental e indispensável para que possamos discernir entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas, e errar o menos possível. Outro ponto interessante é a questão da Bíblia, que é uma fonte indispensável aonde tem a palavra escrita, na qual nós podemos não só aprender e amadurecer, como também desenvolvermos a conexão com o Espírito Santo a ponto de transmitirmos a palavra viva no nosso testemunho e nas nossas palavras. O terceiro ponto bacana aqui é exatamente o Espírito de Profecia, aquele comentário em Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Ou seja, a lei e o testemunho falada lá no Isaías são características da divindade. Também lá no Apocalipse, capítulo 12, verso 17, fala que o dragão irou contra a mulher, representando o dragão Satanás, o paganismo de um modo geral, tendências malignas do planeta, perseguindo, na última crise então escatológica, o povo de Deus, representado pela mulher. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então os mandamentos de Deus estão aí, e o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19:10 fala que é o Espírito de Profecia. É exatamente o conteúdo. Aonde Cristo também acenou isso lá no sermão profético, dizendo, olha, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão falar ou deixar de falar naquele dia, porque eu colocaria as palavras na sua boca. Palavra viva, Espírito de Profecia. Quando se transmite um recado de Deus direto para o presente ou para o futuro, no conteúdo de cada um de nós. Muitos querem restringir isso a pontos específicos, mas não.
Isso é ponto genérico da comunicação de Deus para seus escolhidos em todas as épocas da história. Porque mandamentos de Deus, que Jesus falou assim: me amardes, guardareis os meus mandamentos, que é a expressão do caráter de Deus. Irmãos, mandamentos de Deus e espírito e profecia são características da divindade impregnadas nos verdadeiros escolhidos do Senhor em todas as épocas, não importa aonde ele esteja. Pense nisso e admita, porque fica bem mais barato aceitarmos e seguirmos do que rejeitarmos, resistirmos e cairmos. E o último ponto aqui, potenciais. Irmãos, muitas vezes a gente não entende o porquê que acontece certas coisas na nossa vida. Muita coisa nós vamos entender só no céu um dia. Mas o mais importante, sabe o que é? Que nós devemos sempre aprender a olhar, a observar o lado bom dessas coisas. Eu comentei na lição passada de um papel chamex em branco com um pontinho de caneta bem no meio, que você apresenta para as pessoas e pergunta: você está vendo o que nesse papel? E o sujeito bate o olho: não, papel, não quero ver nada demais, papel branco. Mas você não está vendo esse pontinho aqui no meio, não? É porque as pessoas não procuram olhar em tudo o que está à nossa volta. Tudo que acontece tem um porquê. Por acaso não entendemos o porquê, não conseguimos encontrar, um dia nós entenderemos no reino eterno. Mas desenvolvemos essa habilidade de procurar o porquê, pode ter certeza que na maioria das vezes entenderemos, e talvez não é necessário nem de estar mostrando, de estar falando para ninguém, mas apenas entenderemos para o nosso crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, que automaticamente vai fortalecer o emocional, o amadurecimento emocional, e nem se fala o biológico, porque traz bem-estar, e bem-estar é imunidade alta, é crescimento, e não tem dinheiro que paga. Poder deitar no travesseiro e dormir em paz, levantar em paz e sentir o vigor da saúde e do bem-estar que Deus nos proporciona. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Sétimo tema: planos absolutos. Eu queria citar um texto do Ciência do Bom Viver, na página 306, que diz o seguinte: muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixemos que Deus faça por nós os planos dele, como diz Samuel, 1 Samuel 2,9. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Lembra, irmãos, que eu sempre comento nas lições, quando o tema é próprio, que um profeta, quando ele é arrebatado do terceiro céu, ou ao reino de Deus, ele consegue de lá, que é um reino absoluto, ver o nosso futuro, nosso presente e o nosso passado. Por isso ele consegue transcrever ou escrever o que nós temos conhecimento como profecia ou revelação do texto sagrado. Porque quem vive lá, vive a eternidade. Lá não tem início, nem meio, nem fim, é tudo absoluto. Então, os planos absolutos que Deus tem para nós só entenderemos através do amadurecimento pleno, tanto biológico, emocional e espiritual. O espiritual é o grande holofote que nos faz luz do mundo e sal da terra, que nos dá a segurança e a estabilidade de cumprirmos com a missão que Jesus nos confiou. Ó Senhor, nos amadureça, Senhor, pelo Teu amor e pela nossa condição de amar. Nos estruture na Tua causa, nos posicione na Tua vontade e nos dê, Senhor, a Tua direção. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nos capacite para que cumpramos com a nossa missão, conforme a Tua vontade. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.